Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal e o objetivo do vídeo introdutório de hoje é compreender e analisar as principais ideias de Charles Wright Mills sobre a categoria imaginação sociológica. A gente tem como referência, como texto base desse vídeo introdutório, o livro A Imaginação Sociológica, do Wright Mills. Essa minha edição aqui é bem antiguinha, mas bastante interessante e bastante usada. Sobretudo o capítulo A Promessa. A ideia geral, então, do nosso vídeo introdutório é que a imaginação sociológica é uma qualidade no uso das informações e da razão, que a gente deve desenvolver para entender o mundo e a nós mesmos, indivíduos particulares, o que pode ser um ótimo caminho para o ensino de ciências sociais na educação básica. Bom, gente, vamos lá então falar um pouquinho sobre o texto do Wright Mills. A ideia então é que a vida contemporânea encurrala as pessoas numa visão limitada pela vida privada, as preocupações com o emprego, com a família e etc. Ao mesmo tempo, mudanças estruturais acontecem e afetam essas vidas privadas das pessoas. Raramente as pessoas têm consciência da complexa ligação entre o curso da história, as estruturas sociais e as suas vidas cotidianas, dirá Wright Mills. Não basta então ter acesso à informação para ter essa noção das estruturas sociais e do curso da história, porque a informação ela domina com frequência a nossa atenção e esmaga a capacidade de assimilar essa própria informação, dirá Wright Mills. É preciso, portanto, desenvolver uma qualidade de espírito, uma qualidade no olhar para si e para o mundo, uma qualidade para perceber com lucidez e usar a informação com racionalidade, com a razão. Essa qualidade é o que o Wright Mills chama de imaginação sociológica. A imaginação sociológica possibilita, portanto, a compreensão do cenário mais amplo, do cenário contextual e os seus significados para a vida íntima das pessoas. Ela permite desvendar como as pessoas adquirem uma consciência falsa das suas posições sociais, dirá Wright Mills, no desenrolar da experiência do seu próprio cotidiano, do seu próprio dia a dia. Para o indivíduo entender a sua existência pessoal, para avaliar o seu destino particular, é preciso então se situar no período histórico e no período social, se situar no contexto social e no período histórico em que esse indivíduo vive. Somente é possível conhecer as suas possibilidades se a pessoa adquire consciência das possibilidades de todos os demais indivíduos que convivem com as mesmas circunstâncias que ela convive. Qualquer pessoa, portanto, vive dentro de uma sociedade, vive uma biografia própria, vive uma sequência histórica. Por isso, qualquer pessoa contribui, mais ou menos, para o condicionamento dessa sociedade, para o desenvolvimento da história dessa sociedade. E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa é condicionada por essa sociedade e pelos processos históricos em que essa sociedade e que essa pessoa estão inseridos. A imaginação sociológica, abrindo aspas para o Wright Mills na página 12, nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas, dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa. Wright Mills vai argumentar que essa é a perspectiva do analista social clássico. Spencer, Comte, Durkheim, Marx, Veblen, Schumpeter e Max Weber, para citar alguns dos clássicos. Há, portanto, na visão de Wright Mills, três séries de questões que são fundamentais. Qual a estrutura como um todo dessa sociedade que está sendo examinada, que está sendo investigada, as suas características principais. A segunda delas, qual a posição dessa sociedade na história da humanidade? Como ela se difere das demais? Quais as suas principais características e dimensões? Que variedade de pessoas é predominante, uma terceira questão, um terceiro grupo de questões, que variedade de pessoas é predominante na sociedade analisada e é predominante no seu tempo histórico.
Essas perguntas, essas indagações, revelam, dirá Wright Mills, a capacidade de passar de uma dimensão para outra, da política para a psicologia, das interações para as instituições. É uma habilidade para enxergar e relacionar as ocorrências sociais mais impessoais àquelas experiências pessoais, aquelas experiências da vida íntima, da vida privada. Cada pessoa é, portanto, um minúsculo ponto de cruzamento entre a história e a sua biografia, no contexto de uma determinada sociedade. A imaginação sociológica fomenta uma distinção importante entre as perturbações pessoais originadas no meio mais próximo, dirá Wright Mills, e as questões públicas da estrutura social. Essas perturbações pessoais vão dizer respeito ao eu, aos relacionamentos imediatos do eu com outras pessoas, aquilo que o indivíduo tem consciência direta. As questões públicas ultrapassam as fronteiras da vida íntima do indivíduo porque tem relação direta com as diversas pequenas esferas da vida social que se interpenetram, formando a estrutura social e histórica. Como considerações finais do nosso vídeo introdutório sobre a imaginação sociológica em Charles Wright Mills, é preciso então lembrar que a imaginação sociológica é uma categoria elaborada por Wright Mills, sociólogo estadunidense, para pensar, para designar uma qualidade que os cientistas sociais devem cultivar e aplicar nos seus trabalhos. É uma forma de perceber e analisar as relações entre a biografia pessoal e o curso da história, dentro de uma determinada sociedade. Essa seria, dirá Wright Mills, a perspectiva utilizada pelos clássicos das ciências sociais, e ela pode ser um bom caminho, um caminho interessante para pensar o ensino de sociologia na educação básica e para ajudar, então, todas as pessoas que não necessariamente serão cientistas sociais, e por isso um caminho importante na sociologia da educação básica, a pensar sociologicamente, a pensar a partir desta categoria da imaginação sociológica. Para fechar então o nosso vídeo, gente, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal Sociologia Artesanal, se estiverem achando o nosso trabalho interessante, o nosso trabalho relevante para os vossos estudos, que acompanhem o nosso trabalho também lá no blog sociologiaartesanal.com e também no Instagram Sociologia Artesanal. Valeu? Aquele abraço e até a próxima.